Não, não será dessa vez que Tite voltará a treinar o Corinthians, por causa de um problema muito sério e que tem afetado muitos profissionais, principalmente de esporte de alto rendimento. O Tite está cuidando da saúde mental dele. Ah, mas por que ele então abriu negociação? Porque Tite queria treinar o Corinthians. O Tite foi procurado pelo Grêmio, Tite foi procurado pelo Santos, Tite tinha uma busca dos árabes para levá-lo para lá a partir do meio da temporada. O Tite estava avaliando o mercado, mas dizendo não para o mercado na maior parte das vezes. Quando surgiu o interesse no Corinthians, por causa da relação dele com o Corinthians, o Tite decidiu autorizar o seu empresário a abrir negociações, a ouvir o Corinthians. Quem sabe não fosse ali o gatilho para ele voltar a treinar, para ele voltar a treinar o Corinthians. O Tite teve ali uma fagulha de esperança de ver isso se concretizar. Mas não é de hoje. Ele não acusou esse problema hoje ao Corinthians. O Tite vem trabalhando uma questão de saúde mental já tem um tempo. Ele achou que dava, mas não dava. Ontem à noite, pela informação que eu recebi, ele chegou a essa conclusão junto com os familiares dele, de que ele vai ter que fazer uma pausa por tempo indeterminado. Não se sabe se é por um mês, 2, 3, um ano, mas que ele vai precisar tratar essa crise de ansiedade e todas as questões que envolvem a saúde mental dele, para depois voltar a trabalhar com futebol. Isso, se ele voltar a trabalhar, a gente imagina que sim. Foi isso que aconteceu. O Gilmar Veloz vinha negociando sim com o Corinthians. Eles tinham uma reunião marcada para hoje de manhã. Até o texto, na nota oficial do Corinthians, ele demonstrava muito otimismo. Não tinha ainda um acerto entre Corinthians e Tite. A informação que eu tenho é de que esse otimismo do Corinthians não necessariamente era a situação, o estágio da negociação. Eles teriam uma conversa hoje de manhã, que provavelmente seria ali importante para determinar o retorno dele ou não, ou continuar as negociações. O Corinthians tinha um otimismo de que essa reunião, que o Corinthians conseguiria ali o convencimento final do Tite, o que acabou não acontecendo. E aí, como é que fica a situação do Corinthians nesse ponto? O Corinthians volta a conversar. Lembra que eu vim informando aqui nos textos da Gazeta de que o Corinthians não queria se prender a ninguém, não queria descartar ninguém, nem se prender a ninguém, nem ficar só com uma opção, justamente para não ficar refém de uma resposta. E é exatamente isso que aconteceu. Ontem nós informamos, o Corinthians não descartou o Dorival. Ele estacionou, estagnou, deu prioridade ao Tite por uma questão lógica. Agora, sem o Tite, muito provavelmente, a informação que eu tenho é de que o Corinthians vai reabrir essas conversas com o Dorival Júnior, porque em nenhum momento ele foi descartado. Houve apenas uma consulta ao Dorival, como houve ao Tite, um entendimento de mercado. Se deu prioridade ao Dorival num primeiro momento e depois da sinalização positiva do Tite, o Corinthians decidiu dar prioridade ao Tite. Agora, sem o Tite, naturalmente, o Corinthians deve retomar com força para trazer Dorival Júnior para ser o treinador da equipe no lugar de Ramon Dias. Aguardemos, porque também não tem nada acertado com o Dorival, nem encaminhado. Eles vão conversar, o Corinthians agora, provavelmente com mais pressa, até o final dessa semana a gente deve ter um desfecho, tá certo? Mas é por isso que eu tenho alertado nos textos e aqui nos meus vídeos, muita calma em dizer que está tudo certo, tudo acertado, tudo alinhado, porque as coisas não são exatamente assim na maior parte das vezes, e tá aí mais um exemplo disso, tá certo? Informação para vocês, se cuidem, aquele abraço.